Olá, boa noite. Vamos chegando. Sejam bem-vindos a mais essa aula, né? Nossa segunda aula da nossa aula da quarta semana, né? Então, estamos chegando. Bom, eu marquei 3 lives. Por quê? Né? Porque nos outros dias, na terça e na quarta, eu marquei 2 e chega lá por volta de 8h10, o Zoom ele cai. Aí tem que começar tudo de novo. Então, o que eu vou fazer? Quando ele der o aviso ali que está acabando, eu vou acabar e iniciar outra, tá? Então, por isso que tem 3 lives, tá? Só para a gente se organizar assim. Eu estou até cronometrando, porque às vezes eu perco tempo. Eu perdi, eu acho, tempo ontem, quando eu vi, acabou. Tá? Então, por isso que tem 3 lives. Nós vamos ter um intervalo, nossa ideia é até 8h30, fazemos um intervalo e retornamos às 9h, certo? Novamente, peço a todos que desliguem os seus microfones. Agora, no começo, eu escutei algumas interferências, para nós podermos seguir na aula. Como eu disse no chat, eu vou gravar um vídeo resolvendo alguns exercícios do questionário 3 e vou também resolver passo a passo a questão pré-aula, né? Que basicamente eu comentei e resolvi ela agora no chat inicial, tá? Nosso esquema de aula vai ficar mais ou menos sempre assim. Eu sempre vou propor uma pré-aula, uma atividade que a gente vai debater no chat e resolver ali naquele momento, certo? Bom, então é isso. A primeira parte da aula eu já disponibilizei para vocês, a segunda não, porque a maneira como eu esquematizei essa videoaula, então entre 8h30 e 9h nós devemos fazer um intervalo e ali deve ter uma atividade para vocês tentarem resolver e a gente na volta, então, corrige essa atividade, certo? Então tá, então vamos puxar o que eu deixei lá com vocês. Aqui. Então, sistemas lineares. Vocês já fizeram a lista, quebraram a cabeça, apresentando aqueles 5 problemas. O problema é mecânico, tá? O que eu vejo na minha experiência assessorando alunos? Os problemas são com somas de frações, somas fracionárias e regra de sinal, tá? Esse é um problema. E é o momento da gente voltar a fazer conta com problema com menos vezes menos dá mais, somar fração, essas coisas, é o momento da gente dar uma olhada, porque isso vai ser cobrado de vocês. Vai ser cobrado de vocês não na minha disciplina, mas nas disciplinas futuras, tá? E eu vou também disponibilizar algumas coisas de material de frações, né? Que sempre é interessante a gente dar uma olhada. Bom, nesse começo de aula, eu achei interessante, então, a gente retomar essa regra geral, né? Essa regra geral aqui ela é bem importante, né? Todo aquele questionário 3, ele passa por essa régua, por essa regra, né? Então, eu sempre vou pegar o A21, vai estar aqui com o sinal trocado, né? Sempre vai ser o A11 aqui, sempre. Tudo aqui é sempre, tá? Não tem mistério. E aí, com isso, eu trouxe também um problema. Sim, uma aplicação. Eu acho interessante a gente pegar um problema aplicado e dar uma olhada nele, como é que isso acontece. Porque depois, o professor de circuitos elétricos vem no meu ouvido e diz assim, mas eles não sabem resolver sistemas, né? E aí eu tomo para mim, assim, mas como? Mas eu resolvi, eu quero ver a tua lista de chamada. Aí eu mostro a lista de chamadas e diz, olha, esse aqui já foi meu aluno, esse aqui já foi, esse aqui tem que saber, né? Então, para quando a gente chegar lá em circuitos elétricos ou nas outras disciplinas, né, que exige esse conhecimento, vamos dar uma olhada nesse problema. Bom, o que o professor de circuitos vai fazer?
Ele vai pegar esse problema, que eu não sei o que é, não me pergunta isso, eu não sei, e vai transformar ele nisso aqui. Como ele vai fazer isso? Ele vai ler esse problema por essa lei aqui, a lei de Kirchhoff, que é uma lei lá dos circuitos elétricos, é uma lei lá da física, tá? Então ele vai pegar essa lei da física, vai traduzir para matemática e vai chegar neste probleminha aqui, tá? Então ele fez essa tradução física, da física para matemática pela lei de Kirchhoff. Quem vai fazer isso para vocês vai ser lá em circuitos elétricos, vai ser lá em física, não eu, não nessa disciplina. Nessa disciplina é daqui para baixo. Daqui para baixo é geometria analítica álgebra linear. Tá. Então tá, você vai ter 3 equações, né? 3 equações e 3 incógnitas. Os Is, até onde eu sei, correspondem à corrente elétrica, né? Então é a corrente que está passando e ela é medida em ampere. Está aqui o I, né? O I1, o I2, o I3. Enfim. Então, você tem 3 equações e 3 incógnitas. O I1, o I2 e o I3, que são as correntes. Então, dessa equação aqui, ele resolveu, vamos botar, o que ele resolveu? Ele simplificou, né? Ele pegou essa equação, simplificou e chegou nessa. Ou seja, eu tenho 2i, 1 menos i3. Né? Aí ele pegou tudo que não tem i e jogou para o outro lado. Mesma coisa aqui. Eu tenho o i3, eu tenho o i3, eu tenho o i2, tudo que não tem i, ele jogou para o outro lado. E aqui eu tinha o i3 é igual a i1 mais i2. Então ele reorganizou isso, fez tudo igual a 0. Tá? Para ficar organizado. De um lado eu tenho as incógnitas e aqui do lado os iguais. Tá? Por que essa organização é importante? Para poder escrever na forma matricial. Vamos ver no próximo slide. Ah, professor, eu poderia ter feito assim, essa... Resolver sistema linear tem várias maneiras. Tá? Aqui, o meu foco, o foco da disciplina é o escalonamento. Tá. Porque resolver sistema 2x2 dá para fazer de outras maneiras. 3x3 até a gente consegue fazer de outra forma. Mas quando a gente vai ter sistemas maiores, 4x4, 5x5, 10x10, né? São sistemas pequenos. Um sistema pequeno é 100%. Existe sistema 100%? Existe. Tá? E existe em aplicações de engenharia? Existe. Só você ir para uma linha de pesquisa, você já cai em problemas. 500 por 500 é básico. Tá. Então, tá. Eu organizei o meu sistema linear, como eu tinha mostrado anteriormente. Está aqui ele organizadinho. E eu vou escrever ele na forma matricial, onde sempre eu vou ter o meu AX igual a B. Né? Organizar as coisas. De um lado as incógnitas e do outro lado o que está livre de incógnita. Né? E assim a gente pode escrever na forma matricial, que é aquela forma onde eu tenho uma multiplicação de matriz. Lembrando que isso aqui é uma multiplicação de matriz. Né? Tá. Então a gente vai escrever isso na forma prática. Que é a forma prática? A forma de resolver para nós começar a escalonar. Olha só que interessante ficou isso aqui, né? Aqui já é 0. Então, se aqui já é 0, nosso objetivo agora está em zerar apenas isso aqui. Ó. Eu não vou ter uma regra para zerar isso aqui. Já está pronto. Está pronto. Acabou. Vamos para a terceira linha. Né? Não perder tempo. Então, aqui está pronto. Então, vamos trabalhar nessa. O que a regra que eu postei ali anteriormente dizia? Vamos ver se eu consigo escrever ela. Que para eu zerar esta posição aqui, eu vou ter que fazer o A31 com o sinal trocado vezes o L1, ou seja, eu vou pegar este elemento aqui e vou multiplicar a linha 1 com o sinal trocado mais o elemento da linha 1 vezes L3 e jogo na linha 3. Esta aqui é a regra. Tá?
Sempre vale essa regra? Sim. Vamos dizer a palavra mágica, sempre. Né? Então, essa aqui é a regra. Tá. Então, o que acontece? Vai ficar o A31 com o sinal trocado. Tá aqui, ó, menos 1. Mais o A11. Quem é o A11? É o 2. Então, o que acontece se eu fizer a continha? Vou fazer aqui para ver da onde saiu o zero. Onde é que saiu o zero? Vai ficar menos 1 vezes linha 1. Mais 2 vezes a linha 3. Então, menos 1 vezes este, mais 2 vezes este. Isso aqui deu quanto? 0. Esse 0 aqui. Então, onde é que saiu esse 5? Vamos lá. Vamos usar essa regra. Menos 1 vezes linha 1. Quanto é que é a linha 1? Menos 3. Tá? Mais 2 vezes a linha 1. Quanto é que é a linha 1? Ou melhor, quanto eu tenho na linha 3? 1, né? Então, vai ficar esse menos 1 vezes menos 3, mais 2 vezes 1. Quanto é que deu isso? 3 mais 2 deu 5. Da onde saiu este menos 2? Mesma coisa. Vai ficar menos 1 vezes 0, né? Mais o 2 vezes menos 1. Quanto é que deu isso? Menos 2. E da onde vai sair o 4? Mesma história, né? Da onde vai sair esse 4? Vai ficar menos 1 vezes menos 4 mais 2 vezes 0. Isso aqui dá quanto? 4. Que é esse resultado aqui. Isso aqui é o escalonamento. Façam um rascunho. Se a gente tem problema de fazer de cabeça, eu tenho problema de fazer de cabeça. Eu me perco. Se estivesse lá no quadro, eu entraria perdido. Tá? Então, façam um rascunho. Façam um rascunho. Não tem mistério. Tá. Agora vamos para o próximo. Vou apagar aqui o rascunho. Então, vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Tá. Bom. Então, chegamos aqui. Da onde vem essa regra? Essa regra aqui é aquilo que foi dito lá no slide inicial, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o A32 vezes a linha 2 com o sinal trocado mais o A22 vezes a linha 3. Ou seja, eu vou pegar este valor aqui com o sinal trocado. Então, ficou menos 5, que é esse menos 5 aqui. Vou botar outra cor. Então, é esse menos 5 aqui, é esse menos 5 aqui, né? Por que veio menos 5? Porque é regra. Troca o sinal. Ah, professor, mas se aqui fosse menos 5, então seria mais 5. E esse 3 aqui é esse 3 aqui. Então, nesse caminho, daqui para cá, de onde é que surgiu o zero? Ficou menos 5 vezes 3, né? Mais 3 vezes 5. Menos 15 mais 15 deu zero. Certo? Agora, o próximo passo. Vamos lá. Menos 5 vezes 5. Linha 2. Menos 5 vezes 5. Mais 3 vezes linha 3. Isso dá menos 2. Quanto é que vai dar isso? Menos 5 vezes 5 dá menos 25. 3 vezes menos 2, menos 6. Isso aqui deu
o menos 31, né? Ali, ó. Menos 31. Tá. E o menos 93? Vamos fazer esse menos 93. Mesma historinha. Então, vai ficar menos 5, que vai multiplicar a linha 2. Quem eu vou pegar da linha 2 é o 21. Mais 3 vezes a linha 3. A minha linha 3 é 4. Tá. Quanto é que é menos 5 vezes 21? Isso aqui deve dar 105 negativo, né? 105 negativo. Tem um sinal de menos aqui, então ficou menos 105. Mais 12. Então, menos 105 mais 12 ficou menos 93. Né? Ali. Então, assim, nós obtivemos os valores que estão nessas matrizes, usando essa programação aqui. E da onde vem essa programação aqui? Da programação do slide inicial, tá? Que já foi apresentado na aula passada. Então, o que é sempre? Então, é tudo sempre. É mecânico, tá? Então, vamos ver o que acontece. Vou apagar para o próximo slide. Bom. Tá. Então, vamos lá. Próximo slide. Então, próximo slide, vou botar aqui a régua. Nós já temos, então, a nossa matriz triangular, né? Se nós temos a matriz triangular, nós podemos, então, pegar as equações, né? Então, aqui eu tenho o I1, eu tenho o I2, e aqui eu tenho o I3. Então, o que eu tenho? Menos 31 e 3 igual a menos 93. Como é que eu determino o I3? Esse menos 31 passa dividindo, e então isso fica 3. Então, menos 93 dividido por menos 31 é 3. Então, eu já descobri quanto vale o I3. Tá? Então, eu venho para cá. Segunda linha. Na segunda linha eu tenho o quê? Eu tenho 3 e 2 mais 5 e 3 igual a 21. Eu já conheço o I3, né? Coloquei ele aqui. Já uso esse resultado. Então, fazendo as continhas, né? O que acontece? 21 menos 15 dá 6, né? Então, da onde vem esse menos 15? Daqui. Aqui é 15 positivo, passo para o lado negativo. Então, dá 6. Portanto, 3 e 2 igual a 6. O I2 só pode ser igual a 2, né? Ou seja, o 3 passa dividindo o 6. Isso dá 2. Uso esse resultado aonde? Para calcular o I1. Então, essa equação aqui, né? De onde é que ela sai? Ela sai da nossa primeira linha. Tá? Então, eu tenho 2 e 1 menos 3 e 2, igual a 4. Eu pego o I2, substituo. Então, vai ficar menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 passa para o outro lado, vai ficar mais 6. Então, menos 4 mais 6, 2. Então, 2 e 1 igual a 2 e 1 igual a 1. Então, ficou 1, 2 e 3. Então, ficou 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere. Certo? Então, aqui a gente já foi mais rápido. Na aula passada a gente foi mais detalhista, aquela coisa toda. Aqui a gente já tocou mais o barco. Tá? Bom. Então, tá. Então, vamos adiante. Então, a gente vê a importância disso aqui. Quando você chegar lá nas disciplinas, tipo circuitos elétricos, o professor vai montar, a Gabriela vai montar o circuito, vai botar o circuito no quadro e vai fazer a física e vai, resolver um sistema. E aí vocês têm que dar um jeito de resolver o sistema. Esse aqui é um assunto que ele volta depois em outra disciplina que eu dou para vocês, que é cálculo numérico. Lá em cálculo numérico aparece de novo eliminação gaussiana. E lá eu coloco mais elementos, eu coloco números não tão bonitos,
bonitos. Aqui os números são bonitos, né? O que é número que não é bonito? É número com vírgula, números quebrados, que dão resultados que não são tão amistosos. Aqui tudo é amistoso. Por mais que alguém possa discordar. Bom, vamos resolver sistema 2x2. A gente está fazendo só 3x3. E se tiver um sistema 2x2? Ah, professor, só sei resolver 3x3. Mas dá para resolver 2x2? Como? Da mesma forma. Da mesma lógica. Né? Então, o que a gente tem? A gente tem um sistema 2x2. No sistema 2x2, a gente vai escrever da mesma forma matricial. Tenho A, eu tenho X e eu tenho B. Mesma coisa. Peguei o sistema e escrevi na forma matricial. O que nós precisamos? Obter o triângulo, né? Nós precisamos ter um triângulo aqui. Bom, se a gente vai obter um triângulo, a gente só tem que zerar uma posição. Qual é a posição que a gente tem que zerar? A gente tem que zerar a posição A21, né? Só essa que a gente precisa zerar. Só essa. Então, ele é um sistema mais simples. A gente só tem um passo. Ele é bem simples. Tá? Então, vamos resolver isso. Vamos passar ali para o outro lado. Então, tá aqui. O objetivo, né, é aplicar um escaloramento e zerar essa posição. Porque quando eu zerar essa posição, né, eu tenho aqui a coluna do X, eu tenho a coluna do Y e resolvo o Y. Já sei, vou saber quanto é o Y. Né? Então tá, se eu quero zerar esta posição aqui, vou botar uma cor semelhante, eu quero zerar esta posição aqui, o que a gente tem que fazer? Bom, eu vou pegar este valor e vou multiplicar aqui em cima com o sinal trocado, né? Então, eu vou multiplicar essa linha com o sinal trocado, ou seja, menos 5. Então, menos 5 L1 mais 3 vezes L2. Ou seja, depois eu pego este valor aqui e multiplico aqui embaixo com o sinal trocado. Tá? Vamos ver como é que ficam as contas. Então, se eu tenho menos 5 vezes 3 mais 3 vezes 5. Isso aqui deu 15 menos 15. Opa, esse 15 menos 15 dá quanto? 15 menos 15 dá o zero que a gente está vendo ali, né? Ou seja, esse resultado dá esse aqui. Agora, se eu pegar menos 5 vezes menos 4 mais 3 vezes menos 2, isso aqui dá quanto? Isso aqui dá menos 5 vezes menos 4, dá mais 20, né? 3 vezes menos 2 dá menos 6. Então, mais 20 menos 6, 14 positivo, né? Que é o nosso resultado que a gente tem aqui. Né? Tá aqui embaixo já, né? E por fim, vamos pegar outra cor aqui. Deixa eu ver. Vou pegar um verde. Então, por fim, eu vou achar esse 28. 28 da mesma forma. Menos 5. Né? Vezes 5 mais 3 vezes menos 1. Então, ficou quanto? Menos 25 menos 3. Deu quanto? O nosso menos 28. Simples assim. Usamos a mesma regra, usamos a mesma lógica. Tá? Ou seja, a lógica é a mesma. Ou seja, eu tenho menos o A21, que multiplica a linha 1, mais o A11, que multiplica a linha 2. Então, eu pego este valor com o sinal trocado, sempre é com o sinal trocado, tá? E eu pego este valor e multiplico pela linha de baixo, tá? E sempre a programação tem que dar zero na posição desejada, certo? Então, vamos lá. Então, vamos para a próxima. Próximo passo. Bom, quando a gente chegou no nosso triângulo,
né? Ou seja, zeramos essa posição. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho y. Então, o que eu tenho? Eu tenho 14y igual a menos 28. Se eu quero descobrir quanto vale o y, então eu passo ele dividindo. Então, menos 28 dividido por 14 dá quanto? Dá menos 2. Simples assim, sem mistério. E por fim, então, se eu já sei quanto vale o y, que é o y vale menos 2, então, o que eu faço? Eu substituo aqui, né? Então, a minha equação ficou 3x menos 4y. Então, 3x menos 4y, né? Ou seja, é 3x menos 4y. Então, ficou 8 positivo. Então, 3x mais 8, 3x igual a 5 menos 8, 3x igual a menos 3, x igual a menos 1. Simples assim. Deixa eu ver o que tem no próximo slide. Está aqui. Tá? Então, nós vimos que o y era menos 2 e o x é menos 1. Ah, professor, eu podia ter feito por substituição, que eu isolo uma variável, jogo lá dentro, a professora Tarsila explicou dessa forma. Também está valendo, mas aqui a gente está fazendo por escalonamento. Tá. Aqui. Então, ficou o x e o y. Na hora de substituir, fazer a verificação, o que aconteceu? Fecha bonitinho, né? Fecha perfeitinho. Tá? Não tem mistério. Bom, por fim, o desafio, né? O sistema 4x4. No sistema 4x4, eu não vou resolver aqui na live. Quando está em aula, no quadro, eu resolvo. Mas aqui eu não vou resolver. Eu vou deixar para vocês fazerem no questionário. Ah, professor, que coisa horrível. Não é horrível. Só tem mais conta. Né? Ah, mas é a mesma coisa. Pode espelhar. É a mesma coisa. Não muda nada. Né? Vamos botar as cabecinhas para pensar. Quando vocês forem engenheiros, vocês vão ter situações em que o professor não explicou para vocês. Vocês vão ter que dar uma resposta. E aqui começa. Então, vamos lá. Eu tenho AX igual a B. Né? Então, é a mesma coisa. O que tem que ser feito? Tem que se zerar as posições abaixo da diagonal. Como nós vamos fazer isso? Usando as mesmas regras de escalonamento. Certo? Vamos ver, eu acho que está o próximo slide. Aqui. Né? Então, vocês têm esse sistema. Então, vocês têm que zerar essas posições. Quais posições? Vamos botar em outra coisa. Vocês têm que zerar essa posição, zerar essa posição, essa posição, esta e esta. Simples. Ou seja, vocês vão ter um passo a mais a ser feito. Tá? E depois que vocês zeram... E aí, como é que funciona? Vocês vão ter 3 passos. Né? Então, vocês vão ter o primeiro passo, se zera essa coluna. Primeiro passo. Segundo passo, zera essa coluna. Terceiro passo, zera essa coluna. Tá? Se vocês olharem para o esquema de escalonamento, e cada passo, ó, primeiro passo, zerou essa coluna aqui, ó. Então, primeiro passo. Né? Ele zerou essa coluna. Segundo passo, ele zerou essa coluna. Se você se der conta aqui, a única diferença, a única coisa que tem a mais nesse caso é esse aqui. Porque depois que você faz esse primeiro passo aqui, o segundo passo é o escalonamento 3x3. Tá? Então fica como desafio da lista do questionário, do próximo questionário. Vocês podem perguntar tranquilamente durante a semana
que eu resolvo, tiro as dúvidas com vocês, certo? Bom, então tá, aqui está o questionário. Tá. Antes de nós falarmos dos sistemas, da classificação de sistemas, eu vou encerrando essa live, porque já estamos fechando meia hora e o Zoom já me alertou que que ele vai parar daqui um pouco. Então, nós vamos fazer sempre assim, vai chegar mais ou menos para esse horário, eu vou encerrar e eu já vou iniciar a segunda live na sequência, certo? Então, em alguns minutos eu vou encerrar agora, né, às 20 horas. Nós já estamos com 31 minutos de aula. Eu vou encerrar e já vou entrar na segunda imediatamente, certo? Para nós continuarmos com essa aula até 8h30. Se a gente fizer isso, daqui a pouco a gente vai ter que parar, vai ter que puxar, enfim, tá? Então, acho que assim é mais seguro. 10 minutos, né, Celso? 10 minutos, vocês querem? Nada, acho que dá para tocar, né? Tá, 5 minutos. Vamos embora. 5 minutos. Em 8h05 eu começo. Pode ser? Então tá. Até daqui um pouco, então, nós nos vemos. Aqui. Então, 5 minutinhos.